Não é Covid, mas né? O assunto continua. Considerando a média móvel de casos de Covid registrados aqui em Maringá, a Câmara Municipal decidiu manter a restrição do público nas sessões, conforme portaria publicada no dia 1º de fevereiro, que determina medidas de controle e prevenção da doença. O intuito, segundo a Câmara de Vereadores, é preservar a saúde dos 162 servidores da casa, além de contribuir com a redução da transmissão da nova variante, já que o plenário é um local fechado, sem janelas, sem ventilação e propício para a propagação da doença. Agnaldo, vamos lá para um tweet só. Tem espaço ainda para a Câmara de Vereadores, Maringá, fora de Maringá, Alep, Câmara Federal, Senado Federal, não tem espaço, tá fechada, restrita, ou não, a Casa do Povo, né, que são as casas legislativas, já tem que estar com as portas abertas, ou a justificativa é boa da Câmara de Maringá? O espaço da plateia na Câmara, eu acho que são em torno de 300 lugares, eu acho que dava para manter a dispersão no local. Abrir sem problema, poderia até pedir a carteirinha de vacinação, o passaporte vacinal aí e colocar no mínimo 50% lá do local. Acho que não tem nenhum problema. Não, acho que não deveria ter essa restrição. Acho que dá para manter aberta e pede a carteirinha, pronto, resolvido. Quem, Rafael? Acredito que tenha outros modus operandi, né, para a abertura da Câmara. Lembrando que a Câmara dos Vereadores é como se fosse uma repartição pública, tem que ter acesso ao público também. O Tribunal de Justiça vai abrir as portas do fórum a partir do dia 28, de forma integral. Não há necessidade, então, de uma só repartição na cidade ficar fechada ao público. Não há condição em dizer que o ar-condicionado não tem janela, etc. e tal. Eu acho que isso não é o suficiente para banir a entrada do cidadão. Luiz Neto. Paulo, eu vou numa linha muito tranquilo em dizer, a gente tem que retomar as atividades, a cidade não parou, as universidades, né, algumas por pura pressão, outras por vontade própria, estão voltando às atividades normais, e é isso, não dá pra gente ter só um lugar fechado e os demais lugares abertos, né, a vida das pessoas continua e a vacina tá aí, né, quem tomou está mais protegido contra o vírus, nos casos graves da doença, e eu acho que é por aí, a retomada com tranquilidade, com segurança, usando máscara, que é o essencial, e bastante álcool gel, já que é para seguir as medidas sanitárias e as medidas determinadas pelas autoridades. Esse é o caminho, de forma pacífica e tranquila. Pamela Bussolini. Paulo, eu acho errado, sinceramente. Eu creio que o povo precisa acompanhar a vida política, tanto da cidade como do estado, do país, porque a gente sabe que a política reflete no seu prato de arroz e feijão. Então, limitar as pessoas de estarem ali é preocupante. Na verdade, da nossa Câmara aqui, eu já lamento desde a criação daquelas grades, né? Que além de ficar feio, parece que ficou uma coisa tão distante do povo, né? A casa do povo. Mas, enfim, eu acho que do pessoal aí do Legislativo vem tanta coisa interessante, né? Os meus colegas falaram assim, poderia cobrar o passaporte da vacina. Mas a gente viu que na Câmara Federal eles cobraram a vacinação de todos os funcionários, né? Ninguém pode entrar ali sem vacina, exceto os próprios parlamentares. Então, acho que não adiantaria muito esse negócio de cobrar a vacina do povo quando não se cobra deles mesmos, né? Eles têm a liberdade de escolha, as pessoas não têm. Então, eu acho que é muita hipocrisia. A Casa do Povo deveria estar aberta para o povo. Professor, a Casa de Leis, né, a Câmara de Vereadores, continua fechada. O senhor acha que é o momento de flexibilizar essa história? Veja, é uma questão que retomou agora, né? Não é fechada sempre. Teve aí uma audiência que não foi uma audiência, um período atrás, eu estive lá presente, havia várias pessoas na plateia, chamar. O que está em análise aqui é um termo, sem público ou com algum público. Me parece que a Câmara deveria ter admitido algum público. Sem público é uma medida bastante, e já vimos aqui a bancada, negativa. Ou seja, se houve uma reforma, e aqui é importante lembrar, houve uma reforma na Câmara Municipal, se gastou um recurso importante na reforma.
e o auditório, o plenário, não teve reforma pensando nas pessoas e na saúde, me parece que aí há que retomar a questão do planejamento. Né? Sem público, me parece que não pode ser. Pode ter algum público e aí sim seria correto. Sem público, é muito difícil concordar com uma sessão plenária da Câmara Municipal de Maringá. Tem que ter um público, não somente um público virtual, mas como os vereadores estão presentes, por que não permitir um percentual da galeria ser ocupada pelos populares? Me parece que deve ser revista essa medida. Obrigado.